Olá, sejam bem-vindos ao nosso treinamento de hoje sobre precificação. Um dos assuntos mais importantes dentro do processo de gestão de um e-commerce é o processo de precificação e muitas vezes ele é negligenciado por grande parte dos gestores. E hoje, então, dentro desse curso, nós vamos quebrar parte a parte para te passar, começando os erros comuns onde provavelmente você pode estar enfrentando dentro do seu processo de precificação e onde grande parte dos e-commerce, mais de 90%, com certeza dos e-commerce, faz. Depois a gente vai desmembrar a precificação e tentar entender o que compõe a estrutura da precificação. E também, para que vocês entendam essa estrutura de precificação, vocês precisam entender como a precificação impacta a operação de vocês como um todo. E no final, para fechar com chave de ouro, a gente vai te entregar uma estratégia pronta, passo a passo, para que você crie uma estratégia de precificação com foco em rentabilidade. E como você sabe, rentabilidade é o quê? É mais dinheiro no bolso de vocês no final do mês. Então, fiquem com a gente agora nesse treinamento. Esse treinamento deve ter alguns entre 10 e 20 minutos. Ele vai ser muito direto ao ponto e a gente vai passar então por todos esses espaços para que você consiga sair daqui sabendo exatamente como precificar os seus produtos dentro do seu e-commerce. E antes de começar, quero me apresentar. Meu nome é Cássio Pittinini, sou CEO e fundador da Smart Seller. A Smart Seller hoje é um software nos Estados Unidos, onde nós atendemos o mercado americano, e aqui no Brasil nós estamos no mercado de e-commerce atuando há mais de 10 anos, com mentorias e consultorias para diversos e-commerce dos mais diversos segmentos. Então, tudo que a gente traz aqui é um pouco da nossa metodologia desenvolvida nesses últimos 10 anos. Então, a gente entende muito bem do que a gente está falando, a gente atua com todos os segmentos de varejo possível, e por isso, esse curso, esse treinamento gratuito tem muito valor para vocês, não tenho dúvida disso. Então, vamos ao que interessa e vamos seguir em frente. Então, onde a maioria erra e como funciona o processo de precificação? Vamos começar com essa estrutura de preço que nós temos aqui. Que estrutura de preço é essa? É como grande parte das pessoas, principalmente pessoas iniciantes no mercado de e-commerce, elas tendem a pensar no preço. Onde a gente tem um custo e eu tenho minha margem. E geralmente o custo é metade da margem, é a metade do valor do preço final, tá? Geralmente as pessoas pensam assim, comprei por 50, vendo por 100. Simples assim. Não é tão simples assim. Se fosse simples assim, todo mundo estaria se dando bem no e-commerce, mas não é dessa forma que a gente tem que observar e analisar o mercado, analisar a estrutura de precificação dentro de um e-commerce. Muitas pessoas também observam e tentam pensar e montar uma estrutura de precificação pensando nisso. Eu tenho meu custo de produto, eu tenho meus custos variáveis, que são aqueles impostos, taxa de cartão de crédito, taxa de Pix, taxa de envio, caso vocês tenham alguma terceirização de processo de envio. E com isso, então, eu contabilizo essas duas linhas de custos e aplico minha margem sobre ela. Ela é um método ela é um método bom para poder ser aplicado dentro de uma estrutura de e-commerce, principalmente para quem está começando agora. Ela é um bom método de precificação para ser aplicado, mas a gente não considera ele o melhor método. E eu vou explicar por quê. Porque uma estrutura de precificação ela tem que ser como essa aqui na nossa direita. Ela tem que ser uma estrutura de precificação que ela consiga não apenas pagar os seus custos de mercadoria, cobrir os seus custos variáveis como impostos, taxa de cartão de crédito, a cartinha que você envia dentro do seu produto, a embalagem do seu produto. Ela também tem que cobrir o seu CAC, que é o seu custo de aquisição de clientes, que isso a gente vai fazer um assunto só disso nos próximos vídeos. E também, ela também tem que cobrir, a sua precificação tem que cobrir as suas despesas fixas. E aí entra aquela pergunta, tá, Cássio, calma aí. Como é que eu vou cobrir minhas despesas fixas vendendo um produto de R$120? Isso vai ser quebrado agora, no decorrer agora dos próximos slides nesse treinamento, justamente porque é esse o ponto-chave dentro de uma estratégia de precificação. Então, seguindo em frente, vamos tentar entender, então, para chegar naquela estrutura ideal de preço, eu preciso entender qual é o impacto da precificação dentro da rentabilidade da minha loja. Como é que ela impacta, onde ela interfere dentro do andamento da saúde financeira da minha operação. E só a partir deste entendimento vocês vão entender qual é o passo a passo realmente da precificação e vão entender por que ele faz tanto sentido. Então, seguindo em frente, primeiro fator de como o preço ele interfere na rentabilidade da sua loja, vamos dar um exemplo de uma transação. Nós temos preço unitário de produto, nós temos transações, onde um cliente pode comprar mais de um produto, certo? Então, o preço de 2, 3, 4, 5 produtos vão impactar dentro de um ticket médio de uma transação única, certo? Então, entendendo essa diferença,
a gente vai pegar aqui e desmembrar uma transação de exemplo aqui, tá? Então nós temos aqui uma transação de exemplo onde o ticket médio dessa transação é de R$200 e o cliente comprou o produto 1 a 120, o produto 2 a 80, dando um total de ticket médio de 200, certo? Então, se a gente for quebrar a precificação do produto 1, o que a gente tem aqui? A gente tem um custo de mercadoria, o produto 1 custou R$40, tá? Além disso, ele tem R$12 de custos variáveis, entre impostos, taxa de cartão de crédito e tudo mais, dando um lucro bruto para esse produto de R$68. Então, depois que eu pago o meu produto, pago a minha mercadoria e pago meus custos variáveis, sobra R$68 nesse produto de 120. No produto 2, nós temos um custo de mercadoria de R$24, custos variáveis de 8 e com isso sobra 48 no final dessa transação. Então, se a gente for observar, só vou diminuir meu rosto aqui, se a gente for observar então o ticket médio, né, a gente tem um custo de mercadoria de R$64, né, 40 mais 24, nós temos custos variáveis de 20, 8 mais 12 e me dá um lucro bruto de 116. Opa, tá bom, para um ticket médio de 200, né? Tá, mas calma aí. Digamos que eu paguei para trazer esse cliente. Esse cliente veio de uma campanha de mídia paga minha, ou esse cliente veio de uma oferta que eu fiz de desconto. Esse cliente me tem um custo. Ele tem um custo dentro da minha operação. E eu preciso contabilizar esse custo. Então, se eu chego nesse cliente aqui especificamente e eu tiro meu CAC, digamos que meu CAC é de 90, de um lucro bruto de 116, eu tiro meu custo para adquirir esse cliente, que ele me custou R$90, me sobra R$26. Então, essa é a jogada. É isso que a gente tem que entender. A primeira forma de impacto da precificação na sua operação é quando a gente desconsidera o CAC, o custo para aquisição deste cliente. Lembrando que a gente vai ter conteúdos novos de CAC entrando em seguida, tá? Seguindo em frente, a segunda forma como o preço unitário, o preço de um produto impacta na operação é que esse preço, ele multiplicado pelo total de unidades vendidas, ele me traz a minha receita bruta total. O dinheiro que vai entrar na minha conta como gestor de e-commerce. Então eu preciso entender que o meu preço unitário multiplicado pelo total de produtos vendidos no meu mês vai me dar uma receita bruta total, que é o dinheiro que vai entrar na minha conta. Então, com isso, eu preciso entender que o meu preço unitário de um produto multiplicado pelo total de unidades vendidas representa o meu mês, o meu fechamento do meu mês, da minha semana, do meu ano, do meu trimestre. Então, por conta disso, eu preciso entender que essa precificação ela é responsável pela rentabilidade da minha operação como um todo. E eu vou desmembrar isso para vocês agora. Olhando então para essas nossas duas formas de precificação, a gente vai agora se aprofundar dentro de um formato de entender como eu contabilizo cada uma dessas variáveis e boto ela dentro de uma estratégia de precificação. Com uma grande ressalva, o CAC ele é flutuante. O CAC ele muda de um mês para o outro, não existe previsibilidade nele. Mas o que a gente precisa entender é que o CAC ele entra dentro das minhas despesas. E agora eu vou desmembrar isso para vocês. O que eu tenho aqui na frente de vocês pode parecer uma fórmula extremamente mirabolante, mas ela não é. Então, olhando para essa estrutura aqui, o nome disso é DRE, tá? Que é demonstrativo de resultados de exercício, mas isso não é relevante agora. O DRL é uma métrica muito importante porque o que poucos gestores de e-commerce hoje sabem é que o seu e-commerce ele é gerido, o seu e-commerce ou a padaria da esquina ou a metalúrgica multinacional ou a mineradora da Austrália, qualquer empresa na face da terra, ela é gerida por uma única coisa. E essa coisa se chama matemática. Nenhuma outra regra gere tão forte um negócio quanto a matemática. E por quê? Porque a matemática me entra tanto, me sai tanto, me sobra quanto. E isso que a gente precisa entender. Olhar para estas variáveis, são estas variáveis que são responsáveis pelo crescimento da sua operação. E a gente vai desmembrar elas agora. Então, se eu pego o total de unidades vendidas e multiplico elas pelo preço unitário de cada produto, ele me dá uma receita bruta total. Tá? O preço unitário final, pago pelo cliente, me dá uma receita bruta total, certo? Se eu desconto disso, meus custos de mercadoria e meus custos variáveis, meus impostos, por quê? Porque o imposto ele é retido, ele é pago sobre a tua receita bruta, certo? Então, o custo variável é tudo aquilo que, quanto mais eu vendo, mais eles aumentam. Então, assim, se ele aumenta junto com a minha venda, é uma comissão, uma taxa de cartão de crédito, uma taxa de antecipação de cartão de crédito. Todas elas entram em custos variáveis e elas têm que ser contabilizadas dessa forma. Depois disso,
eu chego na minha margem de contribuição, minha receita bruta total menos os meus custos, eu chego na minha margem de contribuição. Se esses termos estão... só quero fazer um pause rapidinho. Se esses termos estão parecendo muito confusos para você, é muito importante que você faça um estudo muito forte sobre demonstrativo de resultados e DRE. Tá? Dentro da nossa metodologia, da nossa mentoria, hoje a gente foca muito nisso e a gente entende que tem muitos gestores, inclusive de e-commerce, que faturam milhões por ano, que não possuem o conhecimento sobre como essas métricas funcionam. E elas são muito importantes. E hoje, dependendo do faturamento de você, se você já não é mais um MEI ou algo nesse sentido, você pode ter um contador à sua disposição que pode construir isso junto com você. Então isso é muito importante porque essas métricas aqui, elas são muito importantes para a tua operação. E aqui eu trago uma forma bem simplificada de entender elas. Então, por que a margem de contribuição é tão importante? Seguindo para a nossa forma. Porque a margem de contribuição é responsável por pagar todas as despesas fixas da tua operação. A tua água, a tua luz, o salário dos teus funcionários, a tua plataforma, a tua agência e também o teu CAC total, que é o quê? O teu investimento em mídia. Se tu investiu em Facebook R$10.000, o teu CAC total de Facebook é R$10.000. Você pagou, se trouxe tantos clientes, daí é outra história. Isso é uma coisa mais métrica de desempenho, de performance do canal e efetividade do teu investimento. Mas você tem que entender que o seu CAC total é o total que você investiu em tráfego pago no Google, no Facebook, no TikTok, seja lá onde você investe, ou enviando produtos para influenciadores e assim sucessivamente. Então aqui entra o meu CAC. Eu já estou contabilizando ele aqui. E no final disso tudo, tiro minha margem de contribuição, tiro as minhas despesas, pago minha luz, meus funcionários e tudo mais, eu chego no meu lucro líquido. E por isso que a margem de contribuição é tão importante. Por isso que um controle de precificação é tão importante. Porque a tua precificação, depois de cobrir teus custos, ela vai ser responsável por fazer teu negócio estar aberto no mês que vem. Você vai ter que pagar seus funcionários com o dinheiro que sobra. Você vai ter que pagar sua luz, sua água, etc. com o dinheiro que sobra. Você vai ter que pagar seu cartão de crédito do mês que vem, que cobriu suas campanhas de Facebook, com o dinheiro que sobra após cobrir seus custos. Então, olhando para isso, nós chegamos ao lucro líquido. E o lucro líquido é aquela pontinha do iceberg que a gente mostra que é a margem que sobra. É aqueles R$26 da transação de antes. Certo? Então, vamos seguir um pouquinho em diante e vamos tentar entender então agora como é que eu monto uma estratégia de precificação vencedora. Fica comigo agora mais esses próximos 5 ou até um pouco mais minutos para entender isso. Agora é a parte mais importante de tudo. Uma vez que você já entendeu tudo que já foi falado ali antes, se você não entendeu, volta e olha mais uma vez. Se ainda assim tem dúvidas, deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo. Vamos montar uma estratégia de precificação vencedora? Vamos lá. Primeiro passo, eu preciso identificar meus custos variáveis. Tá? Eles são compostos pelos custos, como já disse, de cartão de crédito, custos de envio, impostos sobre as vendas, etc, etc. Então, entender teus custos variáveis é primordial. Você tem que saber qual é a alíquota de imposto que você paga. Ah, Cássio, mas eu sou MEI. Perfeito, melhor ainda. Então, por enquanto, você está livre disso. Você tem uma despesa fixa só ali de alguns reais, algumas dezenas de reais, que é o que você paga na sua taxa do MEI. Mas e depois, quando você for para o Simples Nacional ou algo nesse sentido? Qual vai ser a sua alíquota? Mas eu que já pago impostos. Saber a sua alíquota é primordial para que você tenha uma estratégia de precificação bem feita. Então, entenda quais são as suas alíquotas de impostos, entenda quais são as suas taxas de cartão de crédito, entenda quais são as suas taxas de antecipação de cartão de crédito. Ah, mas Cássio, eu não antecipo todas as minhas vendas. Não tem problema. Essa taxa tem que estar sendo contabilizada, porque você vai ter que estar pagando ela com o seu preço do seu produto. Sua taxa de Pix, alguns gateways de pagamento cobram taxa de Pix, é importante que você saiba disso. Se você vai fazer um mês de frete grátis, contabilize esses custos de frete também, porque ele também é variável, porque cada transação vai ser pago frete, certo? Então entendam isso, identifique os custos variáveis, mas começando pelas taxas de pagamento mais impostos, você já tem um bom norte para poder seguir. Se você só tem essas métricas, foque nelas, que são elas que importam mais do que qualquer outra coisa. Seguindo em frente, com isso, então, nós conseguimos já identificar nossa margem de contribuição. Mas você pode estar me perguntando, mas Cássio, meu negócio começou a operar agora. Não tem problema. Projete. Quantas unidades você tem hoje em estoque? Eu tenho 100 unidades em estoque. E qual é o preço de cada uma delas? É tanto. Então, projete você vender todo o seu estoque. Faça uma projeção para que você entenda. E a gente vai falar rapidinho já sobre isso, para vocês entenderem mais ou menos como é que é a lógica por trás da fórmula de precificação, que não vai nunca mais ter problema na tua estratégia de precificação. Então, se eu sei meus custos variáveis, sei o total de unidades que eu tenho e tenho já preços projetados delas, eu já sei qual vai ser minha margem de contribuição. Se você é um negócio em operação, pegue sua margem de contribuição nos últimos 12 meses. Faça essa fórmula que eu passei antes ali, dos últimos 12 meses. A gente vai quebrar essa fórmula em seguida, mas tenha noção de olhar para os meses anteriores
para que você possa construir os meses seguintes. E a margem de contribuição e a estratégia de precificação, ela muda mês a mês. Todo mês ela vai ser atualizada. Então, se você já tem um negócio em operação, olhe para os seus últimos 12 meses. Se você está começando agora seu e-commerce, projete com o total que você tem em estoque. E brinque com os números, certo? Seguindo em frente, a gente então identifica o markup mínimo. Então, eu identificando meu markup mínimo, eu terei o quê? Um multiplicador padrão para que eu possa botar ele sobre os meus custos, para que eu tenha uma forma de precificar de forma padronizada meus produtos. Só que daí também você pode estar me dizendo, mas Cássio, eu também preciso entender que eu tendo um markup mínimo, esse multiplicador, eu preciso saber que daqui a pouco meu preço pode estar muito acima dos meus concorrentes. E aí entra o quarto item. O quarto item é fazer o quê? É pesquisar seus concorrentes. Identifiquem preços teto. Daqui a pouco você vai ver que aplicando o seu markup mínimo, você vai ter um preço muito mais alto que seus concorrentes. E não é o seu intuito, e daqui a pouco pode não ser seu objetivo, seu intuito de agregar valor para sua marca. Ou daqui a pouco sua marca não tem esse valor agregado a ponto de compensar essa diferença muito disparelha em relação aos seus concorrentes. Então, identifique também um preço teto a partir dos seus concorrentes. E por quinto, crie uma política. Onde a política ela é a união do markup mínimo com um preço teto, caso você não se importa com o preço teto, foque só no markup mínimo e com isso vocês terão uma política de precificação muito bem elaborada. Só que, como dito, reveja a sua política. Sua política tem que ser revista trimestralmente ou semestralmente. Por que trimestralmente ou semestralmente? O ideal é sempre olhar com períodos mais espaçados de tempo, porque o e-commerce ele é sazonal. E grande parte dos produtos, eles também são sazonais. Então, por conta disso, olhar em espaços maiores de tempo, os números são mais realistas e as médias são melhores, a ponto de que você possa ter uma estratégia de precificação um pouco mais estruturada e você também não quer ter que estar reprecificando seus produtos todos os meses, né? Então, vamos desmembrar essa fórmula agora, vamos desenhar ela de uma forma bem específica. Digamos, então, e isso aqui se aplica para negócios que estão em andamento, tá? E negócios que vão começar agora. Tá? Porque você precisa projetar. Você precisa ter uma janela grande de tempo já projetada. Então, se você é um negócio que está começando agora, como dito no slide anterior, pegue seus últimos 12 meses, seus últimos 6 meses, seus últimos 3 meses que seja. E se você agora está começando, agora e você não tem faturamento histórico ainda, projete com o que você tem em estoque. Se eu vender tudo que eu tenho em estoque, quanto eu faturo? Pelo preço que está hoje. Pelo preço que está hoje. E então você vai ter você vai desmembrar dessa forma, seguindo aquela fórmula que nós fizemos. Unidades vendidas, então 1.000 unidades vendidas, digamos que esse seja meus últimos 12 meses, ou digamos que isso seja o que você tem em estoque hoje. Se eu for vender essas 1.000 unidades, cada uma delas, para simplificar, custa R$100, eu vou ter R$100.000 aqui de faturamento, certo? O custo total dessas mercadorias, para simplificar também, eu disse que toda mercadoria custa em média R$35. Então eu desconto R$35.000 entre custos de mercadoria e custos variáveis, para simplificar a nossa fórmula aqui. Depois eu tenho a margem de contribuição, 100 menos 35, 65 mil. Essa é a margem de contribuição. E eu tenho de despesas fixas, com salário, água, luz e tudo mais, eu tenho 25 mil. Então eu boto meu 25 mil aqui, junto com minha verba de marketing, minha verba de tráfego pago, etc. Eu chego no lucro líquido, tirando 65 menos 25, eu chego no lucro líquido de R$40.000. Perfeito. Agora qual que é o nosso segundo ponto? Nós temos que identificar os percentuais disso tudo. Por exemplo, e tudo sempre baseado com o faturamento. Então, meus custos totais representam 35% do meu faturamento. Minha margem de contribuição representa 65% do meu faturamento. E aqui já dá para dizer que a minha margem bruta é 65%, certo? Minhas despesas fixas representam 25% do meu faturamento, 25 mil de 100. E meu lucro líquido representa 40% do meu faturamento e automaticamente a minha margem líquida é de 40%, certo? Então, entendendo tudo isso agora, vamos ir para a nossa estratégia, vamos então desmembrar tudo isso, tá? Vamos agora ir para o que a gente veio aqui fazer, criar uma estratégia de precificação. Primeiro nós temos que fazer nosso markup mínimo. O que é o markup mínimo, tá? Eu pego 100, número 100, sempre o número 100, menos 65, ou seja, minha margem de contribuição. Pego um número cheio dela, me dá 35. Depois eu pego 100 novamente e divido por esse 35. E ele me dá 2,85. E esse, pessoal, é o meu markup mínimo. Interessante, né? Então é simples assim, mas você precisa projetar. Você precisa pegar
o seu total dos últimos meses, dos últimos 12 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 3 meses que seja, ou, se você está começando agora, projeta tudo que você tem em estoque, se eu vendesse tudo, quais são os números que eu teria? Porque suas despesas você já sabe quanto você paga de luz, água, quanto você quer se pagar de salário e assim por diante. Então, com isso, a gente cria essa fórmula de markup mínimo. Agora vamos cruzar. Lembra que eu falei, para aplicar o markup mínimo, ele é um multiplicador? Então lembra que eu falei que meu produto custa R$35 em média, né? Então meu custo de produto é R$35, eu multiplico 35, que é o custo do meu produto, por 2,85, que é o meu markup mínimo, e eu chego num preço final de 99,75. Mas, Cássio, se é um preço fechado, eu posso ir mais que isso? Com certeza você pode ir mais que isso. O que você não pode é menos. O seu markup mínimo é 2,85. A sua régua é essa. Abaixo disso não dá. Você tem que botar para cima. Eu posso botar um markup de 4? Posso. De 5? Posso. Melhor ainda. Posso botar um markup de 2? Não, não pode. O seu markup mínimo é 2,85. Daqui a 3 meses, quando você rever esses números, talvez ele mude alguma coisa, para mais ou para menos. Depende da saúde financeira da sua operação. Agora, lembra que eu falei do preço teto? Digamos que nesse caso hipotético eu pesquisei e disse que, cara, meu preço teto é R$99. Eu não posso ir muito mais que isso. Por mais que 99,75 não seja muito mais que isso, mas digamos que eu vejo que meu preço teto é R$99. E daí eu pego e faço o quê? Eu faço o inverso daí. Como o markup mínimo é um multiplicador, ele agora vai ser um divisor. Eu pego o 99, que é meu preço teto, e divido pelo meu markup mínimo. E ele me chega a 34,73 nessa forma. E ele me mostra o meu custo máximo. R$34,73 é meu custo máximo, porque eu inverti a fórmula, certo? Lá antes a gente viu que meu custo máximo era 35, agora ele caiu para 34,73. Mas, Cássio, o que eu faço com essa informação? Agora é hora de bater na porta do seu fornecedor e ver se tem a possibilidade de negociar com ele uma redução de custo de mercadoria. Agora é a hora realmente de poder entender junto com a sua bandeira de cartão, seu gateway de pagamento, se tem a possibilidade de reduzir algum custo. Ver com o seu contador se tem a possibilidade de reduzir alguma coisa de impostos. Então, é aí que entra a mente do gestor. É aí que ele olha para tudo isso. É entender como essas variáveis interferem nos seus custos. E você, como gestor, a sua obrigação é, de tempo em tempo, estar reduzindo seus custos. Não adianta nada eu querer pedir desconto para o meu fornecedor quando eu estou com a corda no pescoço. Eu tenho que buscar desconto quando eu estou indo bem, quando eu estou vendendo bem. Então, para finalizar, a gente tem que entender então que o nosso markup mínimo ele é um multiplicador do meu custo até o meu preço final, e eu tenho que também, eventualmente, ter um preço teto dentro da sua política interna, dentro de uma política de pesquisa de concorrentes, de que não pode passar. E é dessa forma, aplicando o markup mínimo, que a gente consegue, mas antes de aplicar o markup mínimo, entender o financeiro do seu negócio, é aí que você consegue criar uma estratégia de precificação concisa que traga vantagens para o seu negócio. Então, com isso, no momento que eu descobri meu markup mínimo, eu tenho agora uma política de precificação. Todo produto vai ser precificado igual. Comprei novos produtos, fiz novos lançamentos, a política de precificação será a mesma. E aí, então, quais são as vantagens da política de precificação? Eu elenquei 4 grandes vantagens. A primeira dela é a maior competitividade. Tá? Primeiro de tudo, porque possivelmente teu concorrente não segue uma política de precificação. Não dessa forma, com certeza. E eu falo isso com propriedade, nós estamos há 10 anos no mercado. Segundo, a maior vantagem é que em épocas de descontos, quem tem uma precificação bem feita tem mais rentabilidade, tem mais lucratividade, ganha mais dinheiro, mesmo dando desconto. Eventualmente, tu pode até ser mais agressivo que o seu concorrente, porque você tem uma margem mais saudável e isso te dá mais espaço para dar mais descontos. Depois, uma maior lucratividade, como todo mundo sabe. Mais lucro significa mais dinheiro no seu bolso no final do mês. E é isso que importa, certo? Eu quero ganhar mais, eu quero fazer meu negócio crescer. E o melhor de tudo é que maior lucratividade resulta em maior crescimento. Porque o seu crescimento ele tem que ser pago com o dinheiro que sobra no final do mês. E é aí que está a grande sacada de ter uma grande estrutura de precificação. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do treinamento de hoje. É um treinamento aí de 20 e poucos minutos, mas que ele foi feito com muito carinho e muita atenção para poder entregar para você o caminho para agilizar e melhorar a sua tomada de decisões dentro do seu negócio e principalmente fazer com que o seu negócio cresça. Então o próximo passo que você tem agora é fazer o quê? Seguir por conta própria, tentar aplicar isso no seu dia a dia. E segundo, se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, chame a gente nos nossos canais, que vai ser um prazer poder entender vocês e ajudar vocês a melhorar a operação de vocês. Conheça também a nossa solução e a gente se fala na próxima. Até mais!